Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler os versículos 2 a 7. Esta é a 18ª lição desta maravilhosa carta que Paulo escreveu a Timóteo. É necessário, portanto, que o bispo, nós já estudamos o que significa essa expressão bispo, episcopo, é o mesmo termo para ancião, presbítero, pastor, não é um título, é um ofício espiritual. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre as qualificações para o ministério dos anciãos. Tivemos duas palavras acerca do versículo 1. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então nós estudamos o que é o episcopado, como que os presbíteros, os anciãos, eles são levantados, escolhidos, confirmados na vida da igreja. Sabemos que os anciãos, eles definem a expressão local do ministério ao Senhor. Na igreja local nós encontramos os anciãos, aqueles que têm o encargo do pastoreado. A melhor definição que nós podemos encontrar para este assunto, nós já vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 e 28. Então nós já estudamos sobre esses pontos preliminares. Agora, dos versículos 2 a 7, Paulo vai falar sobre as qualificações, as características proeminentes na vida daqueles que almejam o episcopado. Olha o que ele diz: se alguém almeja o episcopado, o episcopo, essa palavra é muito importante, você já sabe o significado dela, fala de supervisão, visitação. Episcopo não define um ofício, mas o exercício dele. É bom vocês separarem isso. Não define o ofício, mas o exercício dele. Então observe bem, excelente obra almeja. Aí ele diz assim, é necessário. Agora observe essa expressão, é necessário. Quando você traduz esta frase, é necessário, o sentido dela no original é a razão de. A razão de. Se alguém deseja servir no encargo de ancião, é necessário que saiba que para esse serviço existem algumas prerrogativas imprescindíveis, algumas características fundamentais. Nos versículos 2 a 7, ele vai delinear estas características. À primeira vista, nós já lemos estas características aqui. Então, à primeira vista, quando você faz uma leitura, aí você logo pensa, como eu posso servir no ministério como um ancião, tendo todas essas prerrogativas? Você olha tudo isso aqui, e se coloca à luz do espelho, e você diz, Senhor, eu não tenho tudo isso em minha vida. Irmãos e irmãs, vamos colocar alguns pontos antes de entrarmos neste assunto. A primeira questão que você precisa entender: Deus nunca chamou homens
perfeitos. Ele sempre aperfeiçoou por meio da cruz e sempre os usou por meio da graça. Então vamos tomar duas coisas aqui: cruz e graça. Então, como que Deus trabalha essas qualificações? Quer dizer que essa pessoa ela precisa ter estas qualificações? Essas qualificações não é resultado da vida natural. Essas qualificações é resultado do trabalho da cruz. Então, em primeiro lugar, o trabalho da cruz produz estas características na vida de um homem. Não é resultado da sua vida, é resultado da cruz na sua vida. Vocês conseguem perceber a diferença? Porque se nós colocarmos todas essas qualificações aqui, como sendo elas fundamentais, para que tenhamos homens para servir como anciãos, sabe quantas pessoas nós vamos conseguir? Nenhuma. Nenhuma. Porque essas qualificações, elas não são inerentes à própria pessoa, mas são resultados do trabalho da cruz. Vamos começar em Gênesis. Pegue a história daqueles patriarcas. Você pode escolher, se você quiser começar com Abel até José, você toma aqueles 8 patriarcas, incluindo os 7. Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José. Se você tomar todos esses patriarcas, você vai achar que aqueles homens eram perfeitos? Tome a vida de Moisés, a vida de Josué, a vida de Samuel, de Davi e de tantos outros, os profetas. Você acha que esses homens eram perfeitos? Vocês acham que aqueles 12 apóstolos eram perfeitos? Você pensa que Pedro, Tiago e João, que foram considerados aquele núcleo mais íntimo dos discípulos do Senhor, eles eram os mais perfeitos? Ao contrário, eles eram os mais carentes. Se você pegar a história dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, você vai ver que Pedro, Tiago e João eram os mais carentes. João um dia pediu para o Senhor descer fogo do céu e destruir toda uma aldeia. O Tiago, mais velho do que João, talvez tenha sido ele que constrangeu sua mãe a pedir para o mestre um lugar no reino, ao lado do Senhor Jesus. O João à direita e ele à esquerda. Talvez seja essa a ordem. E Pedro, irmãos, que nós vamos falar de Pedro? Não tem um dos apóstolos do Senhor que tenha a sua vida mais exposta nos evangelhos como Pedro. Então você percebe, o Senhor Jesus se separava mais com eles, não é porque eles eram os mais espirituais, é porque eles eram os mais carnais. Nunca o Senhor chamou homens perfeitos, porque nossas qualificações, nossa justiça é como o trapo da imundícia, e quem acha que está pronto já está descendo a escadaria do fracasso. Não é porque um homem está aqui em cima pregando, ele chegou ao ápice da maturidade, da santidade, da vida espiritual. Talvez ele seja o mais carente da misericórdia e da graça de Deus. O serviço ministerial não é uma questão de capacidade, é uma questão de graça. Paulo talvez tenha sido um dos homens mais capazes, intelectualmente falando, que o cristianismo conheceu. Mas ele mesmo diz em Filipenses 3, que tudo que ele considerou como lucro na sua vida, ele colocou como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E ele considerou isso como lixo do lixo, o refúgio. Então, irmãos, irmãs, quando ele diz aos coríntios que ele trabalhou mais do que os apóstolos, ele diz, não eu, mas a graça do Senhor para comigo. Então, a graça do Senhor fez com que Paulo trabalhasse mais do que todos os apóstolos. Não ele, mas a graça do Senhor na vida dele. Então, por que Paulo trabalhou tanto? Por causa da graça. Aí você entende por que ele diz para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, Timóteo, meu filho, olha o que ele diz, fortifica-te. Isto é, a tua força, a tua capacidade, o teu poder está na graça de Cristo Jesus. Estão vendo, irmãos? Qualquer um de nós podemos servir, se formos chamados pelo Senhor. Porque não é uma questão de capacidade, é uma questão de Deus colocar o dedo sobre você e dizer, é você que eu estou chamando.
E você vai dizer, como muitos disseram, como Moisés se sentiu tão incapaz, como Jeremias, que disse que era uma criança, como tantos outros que se viu ineficientes, diante de tamanho encargo, você vai ver que o Senhor, Ele os capacitou, Ele os amadureceu, Ele os preparou, porque a força e o poder que flui de alguém que é chamado por Deus, não está nele, de si mesmo, vem do trono para ele, é a própria vida de Deus pelo seu Espírito, no testemunho do chamado de Cristo. Ele mesmo concedeu uns para, está vendo? É o Senhor que concede. Se o Senhor não conceder, o que nós vamos ter, sabe o que é? Manipuladores. Sabe o que nós vamos ter? Profissionais de púlpito. É isso que nós vamos ter, pessoas para perverter o Evangelho. Nós vamos ter aqui animadores de auditório, encantadores, que vão enfeitiçar a mente das pessoas. Homens vazios. Estude o livro de Judas. Este livro, ele foi todo escrito para advertir a igreja do ministério da dissimulação, dissimuladores que são introduzidos no santo encargo do ministério, para perverter uma fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. E hoje nós vemos isso, irmãos, uma degradação do ministério, uma perversão do Evangelho, títulos e mais títulos. Hoje essa liderança caída não sabe mais o que fazer com tantos títulos, já não se satisfazem, já não se bastam com tantos títulos. Eu estava lendo uma reportagem hoje, de um dos líderes do Brasil, que agora ele se autodenominou patriarca. Ele era chamado de pai apóstolo, agora ele é um patriarca. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? É a própria perversão, é a síndrome de Lúcifer, se incorporando no ministério cristão. Que oportunidade, meu irmão e minha irmã, você está tendo de ler a palavra. Que oportunidade que você está tendo de saber o que é o ministério cristão numa localidade, o ministério dos anciãos, o ministério dos presbíteros. Deus não precisa de título, Deus não precisa nem desse nome de liderança. Essa ideia de liderança, ela soa de maneira tão perigosa na vida da igreja. Dá-se a ideia de que existe um líder aqui comandando o povo. Irmãos, você tem que compreender, Deus levanta homens com uma especial incumbência, mas a autoridade é dele, a glória é dele, a palavra é dele, a obra é dele, por ele e para ele, através de homens tão frágeis, que ele usa para a glória do seu eterno propósito. Está vendo, irmãos? Estude Atos dos Apóstolos. Você vai ver Paulo de cidade em cidade. Os presbíteros, os anciãos, eles eram levantados na igreja. E esses anciãos, eles podiam funcionar como mestres e profetas. Eles poderiam servir como mestres e profetas. Numa igreja local existem mestres e profetas. E dentre esses mestres e profetas, Deus pode levantar alguns para a obra. Então, quando você ouve alguém dizer assim, fulano é obreiro, não é porque você é obreiro aqui, isso está errado. O obreiro não tem nada a ver com serviço local. Essa palavra obreiro, na Bíblia, tem uma conotação especial. A obra é extralocal, e a esfera da obra é o trabalho dos apóstolos. O obreiro, ele é um apóstolo. O apóstolo é o caráter daquele que é enviado. Irmãos, você vê jovens, pessoas imaturas, sendo chamadas de obreiro. Então, essa perversão, ela não pode, de maneira alguma, tomar forma no nosso meio. Porque, lembra que o Senhor diz para a igreja de Éfeso, que ela resistia àqueles que se autodeclaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja precisa resistir o falso ministério. Irmãos, eu peço para vocês, em nome de Jesus, resistam o falso ministério. Resistam àqueles que são árvores que não produzem sombra.
rios que não têm água. Nunca, irmãos, sejam complacentes com este evangelho de consumo, com este evangelho de massa. Procurem, em nome de Jesus, a vida simples, a vida prática daquilo que o nosso Senhor nos deixou. E que nós viemos pagar um preço para isso. Então vamos entrar um pouco aqui sobre essas características. Eu tenho que passar um pouco rápido. Talvez hoje não temos uma ampla exposição de tudo, mas eu quero apenas ler para a gente passar e retornar à sequência deste capítulo. Então vamos, primeiro observe isso, é necessário. Está vendo? É necessário. Aqui ele vai dizer que se alguém deseja o episcopado, excelente obra, mas agora é necessário que estes anciãos sejam, primeiro, irrepreensível. A palavra aqui, a tradução dela é não censurável. Se você estudar esse termo, ela ocorre 3 vezes em todo o Novo Testamento, somente no Novo Testamento. Você vai encontrar esse termo, segundo o original, e mais interessante, que você só vai encontrar esse termo nesta epístola de 1 Timóteo. Abra sua Bíblia aí, Timóteo 5:7. Ele diz: prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Se você olhar o contexto, os versículos 1 a 6, então Paulo vai fazer uma exposição geral aos anciãos, aqui não são os presbíteros, os irmãos mais velhos, as mulheres, as moças, as mulheres mais jovens, as viúvas. Então ele está fazendo uma exposição geral. Quando ele faz essa exposição geral, ele diz: prescreve, pois, estas coisas, para que estas pessoas, estas mulheres, todas essas pessoas sejam irrepreensíveis. E depois, mais uma página aí, capítulo 6, versículo 14. Que guardes o mandato. A tradução dessa palavra fala de lei, princípios. Imaculado, irrepreensível. Está vendo? Irrepreensível. Aqui tem algo a ver com o ensino, com aquela didascalia, com a doutrina. Então ele diz que a doutrina, o ensino, tem que ser irrepreensível. A palavra que não pode ter mácula, não pode ter mancha. Entende, irmãos? Não pode ter mácula, não pode ter mancha. É isso que ele quer dizer. A segunda característica, esposo de uma só mulher. Eu quero que você tome aqui um termo que é o feminino regular no original, que é mia. A tradução para o português é apenas. Está assim, esposo apenas, é assim que está no original. Esposo apenas de uma só mulher. Não pode ser um polígamo. Terceiro, temperante. A tradução correta deste vocábulo, que ocorre apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento, e somente aqui nas epístolas pastorais. O sentido é equilibrado. Um ancião tem que ser uma pessoa equilibrada. Vamos aos 2 textos. Aqui no capítulo 3, versículo 11 diz: da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes. Aí está aqui a palavra, temperantes. Tito, capítulo 2, versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. Aqui está. Percebe que essas prerrogativas preliminares, elas são de caráter geral. Aquilo que se exige de todos os irmãos, também se exigia dos anciãos. Então não era apenas uma prerrogativa dos anciãos, mas também de todos os irmãos, sejam as mulheres, sejam os anciãos, assim também os presbíteros. Quarto, sóbrio. O sentido aqui é mente sã, uma mente saudável. Alguém que refreia os seus próprios impulsos. Alguém que domina a si mesmo.
Este é um termo que ocorre 4 vezes também, somente, nas epístolas pastorais. Vamos 2 textos aqui. Observe bem, Tito capítulo 1, versículo 8. Tito 1, 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio. Agora observe capítulo 2, aí nós vamos encontrar 2 textos onde ocorre essa palavra, Tito também, Tito 2, 2 e 5. E diz, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. Olha a palavra aqui, nós estamos estudando a palavra, e não traduzindo estes textos. Então aqui a palavra é sensatos. Versículo 5, a serem sensatas. Então você vê que aquilo que se exigia de toda a igreja, também se exigia dos anciãos, se fossem pessoas sensatas, mente sã. Mas se você observar um detalhe, e diferentemente daquilo que se exigia de toda a igreja, você percebe que essas qualificações, elas são como que uma escada. Paulo vai colocando em forma de degraus, então vai subindo. Por enquanto, o que se exigia das qualificações de um ancião, era algo notório em toda a comunidade, em toda a Assembleia dos Santos. Os próprios textos traduzem isso para nós. Agora, esta palavra aqui, sóbrio, ela traz consigo alguns significados importantes. Se vocês puderem observar, o sentido dela fala de uma pessoa contida nos alimentos. Uma pessoa regrada quanto à alimentação. Uma pessoa equilibrada. Não é aquele que cava a sepultura com um garfo e uma faca. Não amante ou dependente de bebidas alcoólicas. O sentido dessa palavra traz isso também. Contido nas emoções. Uma pessoa despojada da exposição do poder. Essa palavra sóbrio traz tudo isso. Uma pessoa contida, uma pessoa que ela não busca o poder para si mesma. Uma pessoa que tem um comportamento sereno, discreto. Tudo isto está contido nesta palavra sóbrio. A 5ª qualificação, modesto. O termo aqui, no Novo Testamento, tem um sentido genérico, é cosmos. Mas para entender esse texto, nós temos que estudá-lo dentro do contexto no qual ele está sendo empregado. Como é um termo amplo, genérico, ocorre em muitas situações, em variados contextos, para você compreender, porque é uma palavra muito rica no seu significado, você tem que analisá-la dentro do contexto específico. Isso é princípio, viu, irmãos? Vocês têm que guardar isso. Então, como se estuda uma palavra que tem um sentido amplo no Novo Testamento? Ela significa muitas coisas. Como que eu vou tomar um termo no original que você pensa cosmo? Cosmo é o quê? Você pensa do universo. Mas o cosmo não é o universo. O cosmo, ele fala do arranjo, da ordem no universo. Então, como que eu vou pegar uma palavra que tem uma conotação tão ampla, tão significativa, eu vou traduzi-la para um comportamento pessoal? Simples demais. Aqui está o princípio. Você tem que analisá-la dentro do contexto específico. Toda palavra que tem uma conotação ampla na sua tradução, ela pode só ser compreendida dentro de um contexto específico. Aqui nós estamos falando das qualificações dos anciãos. Então, onde entra essa palavra? Aqui quer dizer que este ancião, ele precisa ser uma pessoa organizada. Observe isso, uma pessoa organizada. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, tem esse mesmo termo, só que lá está assim, decente. Então você já encontrou a chave para interpretar esta palavra. O sentido aqui é uma pessoa isenta de vaidade. Você sabe que a palavra vaidade, a tradução dela no hebraico, é uma coisa muito simples. Quem aqui, quando era criança, não gostava de fazer bolha de sabão e soprar? Todo mundo, né? A gente gostava disso.
Então, quando você soprava aquela bolona, você não achava aquilo bonito? Depois, o que acontecia com ela? Pipocava. Sabia que a palavra no hebraico, para explicar vaidade, é essa palavra? Bolha de sabão. É muito bonito, mas pipoca logo, desaparece logo. Então, aqui o sentido é justamente este, de modéstia. Uma pessoa despretensiosa. Então, por um lado, vamos olhar os aspectos positivos dessa palavra. Organizado. Uma pessoa organizada. Aspectos negativos dessa palavra, das suas aplicações práticas. Uma pessoa despretensiosa. Uma pessoa cujo coração é isento de vaidade. Mas uma característica ou qualificação para o ministério dos anciãos: hospitaleiro. A gente acha que hospitalidade é simplesmente hospedar alguém em casa. Hospedar não tem nada a ver com ser hospitaleiro, porque hospitalidade é dom. Hospitalidade é um dom. Hospedar é conveniência. Não tem uma casa aí, então a minha serve. Ah, não tem onde coloca os irmãos? Então, por favor, pode colocar lá em casa. Uma pessoa que age assim, ela não é hospitaleira. A pessoa que é hospitaleira, ela tem prazer. Ela tem prazer em acolher os outros. É uma questão de dom. Quando alguém tem um dom da hospitalidade, ela não precisa que ninguém peça para ela hospedar. Ela se oferece, porque isso é uma questão de dom, de prazer. O sentido aqui dessa palavra fala também de agasalhar, de cuidar. Irmãos, isso é muito importante. Hoje nós não damos tanto valor a esta palavra, mas naquele tempo, essa palavra tinha um forte peso na vida prática da igreja. Porque os irmãos sabiam qual era o valor de uma hospitalidade. Não havia hotéis, havia hospedarias públicas, onde as pessoas se hospedavam de qualquer maneira. Hospedavam-se com salteadores, com criminosos, pessoas que estavam em fuga. E os cristãos, eles eram perseguidos. Para um cristão era uma situação muito difícil. E havia também a questão dos filhos que perdiam seus pais, das esposas que perdiam seus esposos e vice-versa. E muitos desses irmãos, eles eram acolhidos pelos próprios irmãos e cuidado. Então, a hospitalidade envolve não somente você dar uma cama e comida para uma pessoa, mas também cuidado. Dar o seu próprio amor, agasalhar, cuidar. Então, esta é a ideia desta palavra. Generosidade em receber as pessoas dentro da sua própria casa. As pessoas vão ser acolhidas, não é dentro das quatro paredes, mas sentir que estão sendo acolhidas dentro do seu próprio coração. Estão vendo? É diferente. As pessoas vão sentir como se elas tivessem sido hospedadas dentro do seu coração. Isso aqui é a hospitalidade. Tito, aqui no versículo 8, ele fazendo as mesmas recomendações, e diz: antes, hospitaleiros. Um outro texto que fala desta palavra, ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 9, ele diz: sede mutuamente hospitaleiros. E diz mais, esse texto de Pedro, ele coloca um detalhe que me parece ser necessário. Ele diz assim: sem murmuração. Porque a pessoa que hospeda e murmura, ela não está sendo usada pelo Espírito do Senhor e nem debaixo de um dom do Senhor. Ela simplesmente, ela está sendo movida de um coração rancoroso, egoísta, doentio, um coração que não é o coração de Cristo. Então você hospeda uma pessoa, mas você fica com rancor, murmura. Então, irmãos, quem é hospitaleiro não murmura. Quem é hospitaleiro, segundo o dom da palavra, segundo o significado do dom da palavra, tem o prazer de fazer isto, sabendo que não faz para os irmãos, mas para o Senhor. E alguns, na palavra, segundo a palavra, hospedaram anjos sem saber. Vamos para
a sétima qualificação de um ancião. Apto, percebe, já está subindo degraus. Aqui já não está tratando de maneira geral. Agora começa a tratar de maneira bem específica. Apto para ensinar. O sentido aqui é habilidade no ensino. Habilidade. É um termo que ocorre apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. Alguém que tem habilidade para ensinar. Vamos ver aqui outro texto correspondente a este, onde ocorre esta palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. A palavra aqui é envolver-se numa disputa de palavras, de discussões. Então, o servo do Senhor, um ancião, aquele que tem o encargo na casa do Senhor, no povo de Deus, nessa casa que é o corpo de Cristo, não deve ser alguém que se envolva com discussões de palavras, com disputas verborrágicas. É isso que está dizendo. Mas que ele seja uma pessoa habilidosa para ensinar. E sim deve ser brando para com todos, apto para ensinar. Observe essa palavra apto. Fala de uma pessoa que apresenta condições legais: idoneidade, habilidade e capacidade. Essa palavra carrega essas 3 palavras tão importantes. Fala de idoneidade, tem que ser uma pessoa idônea. Segundo, habilidade. Tem que ser uma pessoa que tem habilidade. Então, a questão da idoneidade tem a ver com a pessoa em si. Mas a questão da habilidade envolve a relação da pessoa que ensina com a palavra. Ela precisa ter uma relação íntima com esta palavra. Ela tem que conhecer a palavra. Qualquer pessoa que ministra a palavra precisa conhecer a palavra. E não é conhecer só o texto. Conhecer a palavra é pelo menos conhecer os assuntos fundamentais que começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. Ser capaz de pegar o livro de Gênesis e entender assim, a história dos 8 patriarcas e a relação deles com o Novo Testamento. Se você consegue entender a história dos patriarcas e a relação com o Novo Testamento, você pode dizer que você tem uma compreensão sobre o livro de Gênesis. Estou apenas dando um exemplo. Isso vale para todos os livros da Bíblia. Se você vai estudar o livro de Êxodo, você tem que ser capaz, e uma pessoa que ensina tem que conhecer isto. Você entregaria, se você tem um problema de coração, aí você sabe que tem um médico ali que ele opera de graça, só que ele fez o curso dele por telefone, por televisão, por internet. Você deixaria ele abrir, fazer uma operação no seu coração? Deixaríamos. Um neurologista, olhe bem, se ele tem um nervozinho lá, se ele triscar nele, um lado seu vai parar para o resto da vida. Mas ele fez o curso por correspondência. Ele cobra nada para fazer uma cirurgia de alto grau de dificuldade. Você confiaria sua cabeça à mão desse senhor? Como que a gente, irmãos, convive com tantos irmãos que ministram a palavra que não sabem, não conhecem e não têm habilidade em manuseá-la. Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por que esses obreiros não têm que se envergonhar? Porque eles manejam a palavra da verdade. Por que eles se envergonham? Porque eles não sabem manusear a palavra da verdade. Eles não têm conhecimento dela. Eles só conseguem pregar o que lê. Então, se eles lêem aqui, eles sabem. Mas eles não são capazes de olhar para o livro de Êxodo e saber que ali naquele livro existem pelo menos 15 fatos fundamentais. A opressão do povo no Egito é um fato. Entender aquela opressão. E dentro desse fato, desse primeiro fato, saber aquelas resistências de Faraó em liberar o povo. Cada uma daquelas resistências tem algo espiritual.
quando ele tenta reter as mulheres e as crianças, quando ele diz para o povo não ir muito longe. Cada um desses fatos são importantes. Pegar as pragas e compreender qual a relação daquelas pragas com as trombetas. Porque a chave de Apocalipse, a chave para compreender as trombetas do Apocalipse está nas pragas. Qual a relação de tudo isso? E depois começar a estudar as jornadas que iniciam ali em Ramsés. Então você vai estudar 12 estações, que começa aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo. Aí você vai entender cada um desses fatos. Pelo menos aqui nós temos 12 fatos. Depois que começam essas estações, você vai começar em Ramsés, aí você vai parar no Sinai. E lá no Sinai você tem que estudar as 11 subidas de Moisés, uma por uma, e saber o que significa cada um desses assuntos. Se você não sabe, irmãos, então você manuseia bem a palavra. Então como, irmãos? Se nós fomos chamados para ensinar a palavra, nós temos o dever de estudar, de nos gastar. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas pelo menos saber onde encontrar tudo. Porque culto não é quem sabe tudo, mas aquele que sabe onde encontrar tudo. Você nunca vai encontrar um homem que diz assim: eu sei tudo da palavra de Deus, mas ele sabe onde encontrar a palavra de Deus. Entende? Ninguém pode dizer assim: eu decorei, eu memorizei 10 livros da Bíblia. Irmãos, existem duas formas de você estudar a Bíblia. Primeiro, aquilo que a gente chama devoção sistemática. Devoção sistemática é aqueles irmãos que eles leem a Bíblia todo ano, de Gênesis a Apocalipse. Todo ano leem. Isso chama-se devoção sistemática. Então, essa é uma forma de estudo, de leitura, aliás, devocional. Essa forma de leitura, ela alimenta nosso espírito, ela te mantém em contato com a palavra de Deus. É algo que todo cristão deve cultivar. Mas também existe uma forma diferente de estudar a palavra. Nós temos uma devoção sistemática, mas também precisamos ter uma devoção por assuntos. Essa devoção por assuntos é você fazer essa maneira que eu estou citando aqui. Você precisa conhecer os assuntos da palavra de Deus, os assuntos proeminentes de cada livro da Bíblia, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. Saber quem é o autor, por que ele escreveu, aonde ele escreveu e quando ele escreveu. Isso é o preliminar. Depois entrar no conteúdo. Porque, irmãos, se existe muita heresia dentro da vida da igreja, é porque nós temos negligenciado a verdade. É porque nós temos abandonado a palavra de Deus. E dentro disso, corremos o risco de estudarmos a palavra de Deus puramente intelectual ou então religiosa. São dois extremos, ou intelectual ou religiosa. Nós temos que estudar a palavra de Deus para encontrar a vida, para encontrar Cristo. Amém? Ok, então essa forma sistemática, você tem que, se você tem o encargo da palavra, você deve saber. Você tem que saber. Você precisa conhecer. Queridos irmãos e irmãs, então o ancião, ele deve ser apto para ensinar. Um presbítero tem que ser apto para ensinar. Ele tem que ser uma pessoa habilidosa na palavra. E depois você vai ver que não apenas ter a habilidade, mas também a capacidade. Primeiro, ser uma pessoa idônea. Porque o sentido apto aqui fala de tudo isso. O sentido apto fala de 3 coisas: idoneidade, habilidade. Então tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa madura, uma pessoa confiável. Segundo, tem que ser uma pessoa que tenha habilidade, uma forte relação íntima com a palavra, tanto no sentido escriturístico, quanto no sentido vida. E por último, tem que ter capacidade. Qual a diferença aqui de habilidade e capacidade? Porque a habilidade tem a ver da minha relação com a palavra, e a capacidade tem a ver da relação da palavra em minha vida para ministrar aos santos. Aí a capacidade é de servir os irmãos na palavra. Amém? Vamos agora à 8ª qualificação para o ancião. Não dado ao vinho. A expressão aqui no original
fala de um bêbado. O sentido aqui é paroinos, bêbado. Ocorre apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. A outra ocorrência está aqui em Tito, capítulo 1. A observação que Paulo faz quanto à embriaguez. Onde diz, porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus. Linda essa frase, ela encontra aqui na Reina Valera. Não arrogante, não iracundo, não dado ao vinho. Então, o sentido aqui é não embriagar-se. Não violento. O sentido correto desse termo, original, é não contencioso. O mesmo termo encontra aqui no versículo 7 de capítulo 1. 10ª, ornato. O sentido é conveniente, íntegro. Sião, o presbítero deve ser uma pessoa gentil. Se você pegar os textos onde a palavra ocorre, são 5 vezes em todo o Testamento. Por exemplo, Filipenses 4:5 é a palavra moderado. Tito 3:2 é a palavra cordato. Tiago, capítulo 3, 17, no sentido de indulgente. Tanto de tudo isso, é que o bispo ele não pode ser uma pessoa inflexível. Uma pessoa que ninguém consegue mudar a sua mente, as suas visões. Ao contrário, deve ser sensato e prudente. Esta é a ideia que essa palavra cordato é uma pessoa bem indulgente. Indulgente nesse sentido. Alguém que tem a graça de perdoar. Alguém que tem a graça de perdoar. A 10ª. Sei falando muito rápido, então a gente vai aqui 2, 3 lições, então colocando tudo muito objetiva e levando. O suficiente para vocês possam estudar e ampliar mais esses conceitos, essas lições. Mas creio que é o suficiente para que nós saibamos o verdadeiro sentido das prerrogativas daqueles que servem como anciãos no meio do povo de Deus. Vamos falar assim na primeira. Inimigo de contendas. Em Tito 3:2 diz assim, não sejam alternadores. O que significa isso? Pacífico. Uma pessoa pacífica. Somente 2 vezes que a palavra ocorre em todo o Novo Testamento. Você vê que Paulo usou essas palavras somente aqui nas cartas pastorais. Ele não usa essas palavras em nenhuma outra carta. Ele diz que o bispo tem que ser uma pessoa pacífica. A segunda, não violento. Uma pessoa que não ama o dinheiro. Uma pessoa que não faz a obra por dinheiro. Uma pessoa que não busca servir por dinheiro. Deixa o sentido aqui. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, não diz que lança luz por essa palavra, porque ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. Então, um termo tem um objetivo e outro subjetivo. É o sentido de lançar luz. Então, esse texto Hebreus lança luz no texto de 1 Timóteo. Olha o que diz aqui, Hebreus 13:5. Seja a vida sem, observe, avareza. Seja a vossa vida sem avareza. Não viva a vossa vida confiados no dinheiro. Agora observe, contentai com as coisas que tendes. Então, o oposto de viver a vida não confiando no dinheiro, é contar com quem? Veja a proposição que eu coloco no texto. Não viva a vossa vida confiada no dinheiro. Como que eu vivi a vida? Eu não tinha a posição. Aí vem outra proposição tão importante. De maneira alguma, porque eu sou gentil, de maneira alguma, te deixarei e jamais abandonarei. Então, o que diria que nos deu 10 posições? Do negativo ao positivo. Então, o Senhor diz primeiro, seja a vossa vida, vivida simples, inibente, confiado no Senhor, que eu jamais irá usar, não viva a vida no dinheiro. Então, o que é avareza? Avareza é ver a vida confiada no dinheiro. Então, ele diz o bispo, o presbítero, ele não pode viver sua vida confiado no dinheiro, mas sim confiado no Senhor e não o abandonar jamais. O dever desse está aqui e o outro se acumula sobre ele. É um princípio igual. Porque quando você escolhe, existem 2 ocorrências dessa palavra. O Espírito Santo colocou 2 ocorrências. Seria bom se tivesse mais texto, usando a mesma palavra para orar. O Espírito precisava mais do que ele já fez. Ele uma palavra e outra farol sobre ela. Então, se tu está 1 Timóteo 3, aí você fala, aí você amplitude com essa palavra, se abrindo, cultos, recordando verdade sobre verdade, essa palavra. Não é feito. Não vira o dinheiro, não faz a obra de Deus, o dinheiro diz que ele não pode fazer só de arrogância. Com tudo, então é isso, irmãos. O grande perigo da sua, porque toda pessoa ela não é generosa. Toda pessoa que não é, ela não é generosa. 13ª, criando os filhos sobre disciplina. Aqui o termo fala de sujeição e obediência. Irmãos, esse é um ponto muito delicado. Porque, se você olha para muitos irmãos, você vê que aqueles que servem, eles têm muita dificuldade com seus filhos. Muita dificuldade. E a igreja começa a julgar aqueles irmãos por causa dos filhos. A Bíblia coloca um princípio muito interessante para nós. Pais piedosos não geram filhos piedosos. Agora é importante que esses pais piedosos ensinem o caminho da piedade para os seus filhos. Porque um pai piedoso não salvará seu filho. Uma mãe piedosa não salvará sua filha ou seu filho. Vamos ver um exemplo, irmãos. Lembra 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 3? A Bíblia diz que Samuel, ele constituiu seus filhos como juízes em várias cidades em Israel. Aí diz que seus filhos não andaram pelos caminhos de Samuel. Antes, se inclinaram
avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito do povo. Percebe? Samuel era um homem piedoso. Então nós precisamos analisar isso com cuidado, porque a Bíblia diz que o presbítero, ele precisa ser um guardião da sua casa. Ele precisa ensinar a obediência e a disciplina para seus filhos. Agora, não diz que seus filhos vão ser obedientes até o fim, porque isso é uma responsabilidade deles diante do Senhor. O que ele não pode ser é complacente com o pecado dos seus filhos. Irmãos, se vocês me julgarem pelos meus filhos, eu não sou apto para estar aqui. Entende? Se nós formos julgar todos os irmãos por causa dos seus filhos, muitos não estarão aptos. Mas nós não temos que julgar. O que nós temos que julgar é se esse irmão, ele é um guardião na sua casa. Ele tem ensinado a obediência e a disciplina para os seus filhos. A palavra disciplina aqui é o juízo, é a punição, é o julgamento que eles vão receber por não obedecerem à palavra. Que se eles têm que pregar para a igreja a palavra de Deus, primeiro eles devem começar na sua casa. Porque o texto diz, se eles não estão guardando, não são os protetores da sua casa, não são os guardiões da sua casa, como que eles podem guardar a casa do Senhor? É o texto seguinte. Porque aqui nós vamos ver um exemplo diferente. Eli. Quem era Eli? Diferente de Samuel. Samuel e Eli formam um paradoxo para nós aqui. Porque Eli foi um sacerdote complacente com o pecado dos seus filhos. Samuel, ele foi um profeta, ele foi um sacerdote, mas ele não foi, a Bíblia nunca vai mostrar para nós que Samuel foi complacente com os pecados dos seus filhos. É isso que ele está falando. Essa é a ideia do texto. Percebe? Um dia os discípulos perguntaram para o Senhor, quando viram aquele cego de nascença, se foi ele ou seus pais que pecaram. O Senhor Jesus diz, nem foi ele nem seus pais. Porque não é questão de maldição hereditária. Mas o que aconteceu é que o que estava nele tinha como propósito manifestar a glória de Deus. Então, irmãos, sejamos cuidadosos em analisar um texto como este. Porque você vai ver justamente isto. Homens piedosos não geram filhos piedosos. Agora, o que se exige e se requer de um presbítero é que ele seja coerente. Se ele tem que pregar a disciplina e a obediência na casa do Senhor, ele comece pela sua casa. Se ele tem que pregar a verdade, ele comece na sua casa. Ele não seja como Eli, que os seus filhos tripudiavam, e ele fazia vistas grossas ao pecado da sua casa. Aqui a palavra traduzindo é, não faça vistas grossas ao pecado dos seus filhos. E serve a advertência, não julgue o irmão porque você vê os filhos dele pecando. Até porque esse papel não é meu e também não é teu. Nosso papel é cuidar uns dos outros. Se você percebe que na casa de um irmão, o filho dele, a filha dele não está bem, não julgue, vá você e cuide. Porque o seu dedo apontado serve de condenação para você mesmo. Porque nós somos ensinados a edificar nossa casa de frente da casa dos nossos irmãos, ao lado da casa dos nossos irmãos, e não jogar pedra na casa dos nossos irmãos. Não seja um instrumento fácil para o diabo usar, para condenar, porque meus filhos não fazem isso, né? A minha casa não é assim. Mas você conhece a casa do irmão? Você conhece o sofrimento dele? Você conhece o tempo de oração que ele gasta? Você sabe quantas madrugadas essa mãe levanta para orar pelos filhos dela? E a história não terminou. Um dia ela vai terminar. E nós vamos comparecer diante do reto juiz. E ele vai dizer para muitos que ele não nos constituiu juiz nessa terra para apontar o dedo na casa dos nossos irmãos. Mas se você tem um coração cristão, você nunca vai apontar, você vai guardar. Você vai orar. Ao invés de ficar apontando, dizendo, olha lá o filho do fulano de tal, olha a filha do fulano de tal. Porque meus filhos não fazem isso. Irmãos, nós estamos no mundo. E aqui não é um jardim, é um campo de batalha. Então nunca julgue a casa dos irmãos. Procure acolher em oração e cuidado. Passe a sofrer com esses pais. A melhor coisa que você faz, isso é cristão. Isso é bíblico.
E esse é um princípio que vai nos ajudar. Vamos para o 14º. Não seja neófito. O sentido aqui dessa palavra, de acordo com o original, é recentemente plantado. Dá a ideia de uma pessoa imatura. O presbítero não pode ser uma pessoa imatura, não pode ser um recém-convertido. Esse é um termo único em todo o Novo Testamento. E por que não pode ser uma pessoa neófita, uma pessoa imatura? Aí ele vai dizer, para não suceder que se ensoberbeça. A palavra aqui, o sentido, é levantar fumaça, envolver numa neblina, isto é, traduzindo, tornar-se arrogante, encher-se de orgulho, tornar-se insolente. Aí ele diz, para que não incorra, ou não se suceda, que se ensoberbeça. Aí vai dizer, para que não caia na condenação. Aqui a palavra é punição, julgamento. Vamos para a última. Diz que os presbíteros devem ter um bom testemunho dos de fora. Observe isto. Bom testemunho dos de fora. Uma versão alternativa diz assim, respeitado por aqueles que estão fora da vida da igreja. Então, se ele tem que ter um testemunho dos de dentro, ele também tem que ter um testemunho dos de fora. É um testemunho interior e um testemunho exterior. Este é um testemunho exterior. Ele tem que ter uma boa recomendação das pessoas de fora. Aí diz aí, observe bem, segundo a sequência do texto, o valor desse testemunho livra este ancião de duas coisas, opróbrio e laço do diabo. Então, o que é a palavra opróbrio? Torpeza, degradação. Se ele tem um bom testemunho dos de fora, ele está guardado da degradação, da torpeza, das injúrias, do vitupério. E depois, laço do diabo, das armadilhas, é a tradução da palavra, das ciladas, da ideia de algo inesperado, algo repentino. Então ele tem que ter um bom testemunho, ele tem que ser uma pessoa bem vista nos seus negócios. As pessoas lá fora precisam olhar para ele e respeitá-lo. É isso que é a ideia do termo aqui. Então vamos colocar tudo isso, irmãos, diante do Senhor, e saber que ninguém nasce, ninguém reúne em si todas essas qualificações. Essas qualificações faz parte de um processo do trabalho da cruz, da eficácia da obra da cruz na vida de uma pessoa. Graças ao Senhor por isso. Então nós terminamos a nossa lição de hoje. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa acrescentar mesmo da sua palavra em nós. Que nós possamos entender o valor e o significado espiritual do chamado de um ancião. E todas as prerrogativas que estão em torno deste importante chamado. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estudar a sua palavra. Pai, no grande nome de Jesus, o teu amado Filho, nós oramos agradecidos a Ti por este privilégio que nós temos de estudar Tua palavra, de estudar Tua doce, santa, rica e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito está falando a nós. Produza fome nesta igreja, produza em nós desejo, não nos deixe desanimar, nos leve a tocar mais do que a letra, mais do que o som da Tua palavra, mas a vida dela. Para que essas verdades tão simples venham a ser cultivadas em nossa vida interior, pelo trabalho do Teu Espírito, pela obra da cruz, pelo poder da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nesta hora, abençoe o Teu povo, venha inundar a Tua igreja com estas verdades tão preciosas, para que nós, Senhor, sejamos livrados de um ministério insípido, de convivermos, Senhor, com homens que são simplesmente dissimuladores. Guarda a Tua igreja, Senhor,
Levanta homens fiéis, homens que venham servir o Senhor na vida da tua igreja. Homens que possam ter um compromisso sério com o Senhor, em nome do teu Filho. Tem misericórdia de nós. Nós que temos servido aqui diante do teu povo e diante de ti primeiramente. Tem misericórdia de nós. Efetua o teu trabalhar na vida de cada um de nós, Senhor. Aonde está faltando uma dessas prerrogativas, trabalhe profundamente, Senhor. Sabemos que somos homens imperfeitos, com um encargo tão grandioso, tão valioso, somos tão incapazes, mas vem o teu Espírito operar essas verdades em nossas vidas, porque sabemos que todas essas qualificações são virtudes em teu próprio Filho, e é a vida dele que nós necessitamos nesta hora, Senhor. Opere a vida do teu Filho em nós, em nosso espírito, Pai, em nome do teu Filho, Senhor. É neste nome que nós estamos orando. Levante homens capazes, habilidosos com a tua palavra, homens irrepreensíveis que tenham testemunho tanto da tua igreja como aqueles que estão de fora. Pai, nós te pedimos, a tua igreja está cansada de profissionais de púlpito. Levanta homens que sirvam com o coração aberto para ti, Senhor, em nome do teu grande Filho Jesus. Amém.